Olá, gente! Hoje eu vim aqui trazer o capítulo 8 do livro A Hermenêutica do Sujeito, Michel Foucault. Foucault ele vai tratar sobre as questões da prática de si. Ele vai dizer que esse imperativo de cuidar de si, dessas práticas de si, foram regras, né? Foram modos de agir trazido pela filosofia. Né? E o filósofo, ele era aquele que introduzia essas práticas, que ele trazia as noções, trazia os métodos, né? O filósofo, por isso, ele muitas vezes não era bem visto pelos retóricos, né? Por uma questão política. Se perguntava, né? Havia muitas discussões, Foucault vai dizer que havia muitas discussões interessantes a respeito disso. Se perguntava se era útil para a sociedade essas práticas de si, né? Cuidar de si. E havia entre os filósofos correntes de despolitização. Foucault vai dizer que existia um grupo de filósofos que perguntava, que dizia, né, ocupai-vos com a política, somente se verdadeiramente o deveis, se tiveres vontade, se as circunstâncias o impuserem, mas assim que possível, retirai-vos da política, né? Foucault vai citar aqui Micenas, né, que ficava ele vivia entre os epicuristas, ele vai dizer que deveria, sim, haver uma relação com a política, mas uma relação de equilíbrio entre uma espécie de ócio cultivado e a política. O filósofo não deveria se envolver inteiramente com a política. Né? Sêneca era um filósofo profissional. Né? Ele foi o orientador, né, digamos assim, ele foi o conselheiro, né, digamos assim, de Nero. Mas o Sêneca, o Foucault vai trazer nesse capítulo algumas cartas que os filósofos trocavam entre si, né? Sêneca, quando ele trocava as cartas com as pessoas, percebia-se uma forte relação familiar, certo? Uma forte relação de amizade nessas cartas. O Foucault ele vai trazer nesse capítulo várias cartas trocadas por filósofo, onde vai mostrar uma relação de muita ternura, uma relação de muito afeto, onde o sujeito contava nessas cartas os pormenores do seu dia a dia, né? Desde a sua alimentação, o seu sono, a sua relação com os familiares, as questões do amor, as questões eróticas, né? As coisas relacionadas ao corpo, ou seja, o que o Foucault vai chamar de dietética, né? Dietética erótica e econômica, bem diferente da época do cuidado de si, de Sócrates e Platão, onde o cuidado do corpo não era trazido, né? Era mais uma questão relacionada à alma, né? E nesse momento o cuidado de si vai reintegrar-se, né? Essa questão da reflexão do dia a dia, da reflexão de si sobre o modo como o sujeito ele vivenciava o seu dia, os pormenores, né? Onde o próprio indivíduo através da relação com o outro, da relação com o amigo, ele experimentava-se, né? Era uma forma de experimentar-se. Né? Então, o Foucault ele vai dizer que era uma forma de prestar contas a alguém, né? De viver o seu dia a dia de modo a poder apresentá-lo, oferecê-lo, decifrá-lo perante o outro, perante o amigo. Né? Não tanto, ele vai dizer, é uma nova ética, que não é uma ética do discurso, né? Mas de uma relação verbal com o outro para uma espécie de direção da consciência. Bom, gente, eu fico por aqui. Muito obrigada pela atenção. Logo vou trazer o capítulo 9.